como é que estão vocês? Eu sou o professor Alex Maia, estarei dando dicas de geografia geral e geografia do Brasil. Desde já, desejo boas-vindas a todos vocês ao nosso canal. Peço que vocês se inscrevam, compartilhem com os amigos e ativem as notificações. Estaremos deixando também material de apoio na descrição em PDF para que vocês possam complementar os estudos de vocês e também o link do Projeto Evolução no Instagram. Siga lá, mande suas dúvidas, sugestões, críticas, estaremos disponíveis para ajudar. A inversão térmica ela é um fenômeno de ordem natural, um fenômeno atmosférico, e é comum nos grandes centros urbanos industrializados. Isso em razão da emissão de gases, sobretudo pela atividade industrial e também pela circulação de veículos, aqueles que utilizam combustíveis fósseis. É decorrente do rápido resfriamento da superfície terrestre e, em geral, se manifesta durante as primeiras horas do dia. Isso porque, durante a noite, durante a madrugada, não há incidência dos raios solares, fazendo com que essa superfície terrestre seja aquecida. Portanto, ela passa por um rápido resfriamento. E aí a gente vai precisar lembrar do efeito do fator climático da altitude para poder entender o mecanismo da inversão térmica. Em condições naturais, sem ser prejudicial, a inversão térmica funciona da seguinte maneira: o ar quente ele é menos denso, ele está mais agitado, menos concentrado, portanto, ele é mais leve. E sendo mais leve, ele sobe para altitudes maiores, ele ascende no movimento aí que a gente conhece como convecção. O ar frio, por sua vez, ele é mais denso, mais pesado. Suas moléculas atmosféricas do ar, elas estão mais reunidas. Portanto, com esse peso, ela passa a descer. Então, como é que funciona? Esse ar mais frio que desceu, ele passa a ser aquecido e aí ele sobe novamente para altitudes maiores, onde lá ele será resfriado. E aí dá origem a esse ciclo. A partir deste esquema, nós conseguimos ilustrar o mecanismo de funcionamento tanto do fluxo normal quanto no processo de inversão térmica. O ar mais próximo da superfície terrestre, que é composta aí por sólidos que detêm uma capacidade maior de retenção de calor do que o ar atmosférico, vai fazer com que essa camada de ar próxima da superfície seja aquecida. Conforme o ar está aquecido, o ar quente ele é mais leve, ele é menos denso, ele consegue ascender, subir em direções às latitudes mais elevadas. Por sua vez, o ar mais frio, ele é mais denso, ele é mais pesado, mais concentrado. Então ele desce em direção à superfície terrestre, onde novamente será aquecido e novamente subirá para altitudes mais elevadas. E isso cria um ciclo e a sua principal vantagem é que esse ar que entra em movimento, que nós conhecemos aí como vento, permite que os poluentes sejam dissipados na atmosfera. Consequentemente, toda a poluição que está ali, ou pelo menos grande parte dela, que está presente na superfície terrestre, é levada para partes mais elevadas da atmosfera, permitindo que o ser humano tenha uma melhor qualidade do ar para se respirar. O fenômeno da inversão térmica, por sua vez, como nós falamos, ele ocorre durante as primeiras horas do dia. Então, a partir desse esquema, a gente consegue identificar que, como durante a noite e durante a madrugada ela não recebeu essa radiação solar, fazendo com que fosse aquecida, a superfície terrestre ela resfriou rapidamente durante a noite e a madrugada. E esse ar quente que foi aquecido antes do anoitecer, ele fica preso entre duas camadas de ar frio, porque vale lembrar, nas altitudes mais elevadas nós teremos um ar mais frio. Então, essa condição da superfície terrestre mais fria, porque não foi aquecida durante a noite e a madrugada, faz com que esse ar frio, que é mais pesado, mais denso, não consiga subir para que haja troca desse ar quente com o ar frio. E a principal consequência disso é que os poluentes eles vão ficar presos nessa camada de ar frio e aí vocês terão uma condição de um ar pior para respirar, um ar mais poluído, mais carregado de partículas.
Que diz respeito às consequências da inversão térmica, esse ar poluído que fica mais próximo, preso na superfície terrestre, faz com que a população esteja mais exposta. E isso pode agravar o caso de doenças cardiorrespiratórias, doenças aí como bronquite, asma, sinusite, rinite, incômodo na garganta, no nariz, nos olhos. Pode trazer aí alguns problemas para essas populações. Então, conforme você tem uma maior incidência de inversão térmica, você tem um ar menos agradável para se respirar. E aí eu trago um adendo que é do smog. O smog deriva de duas palavras do inglês, o smoke, que significa fumaça, e fog, que significa nevoeiro, uma neblina. Então, o smog nada mais é do que uma camada de gases poluentes, partículas sólidas, fumaça, que bloqueia parte da sua visão, deixa um ar mais carregado de poluição e o aspecto visual é bastante incômodo. Eu trago uma imagem que a gente vai poder verificar agora. Eu não consegui identificar que cidade é essa em específico, mas cidades que têm grandes centros industrializados são refém disso aí. Por exemplo, Los Angeles, nos Estados Unidos, São Paulo, Mumbai, na Índia, partes de algumas cidades na China. Então, esse aspecto visual é muito ruim e o ar para se respirar, bastante poluído, ele é bastante nocivo à saúde das populações. As ilhas de calor, elas ocorrem principalmente em áreas com alto grau de urbanização, e nessas áreas a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas áreas rurais. Alguns fatores explicam isso. A elevada capacidade de retenção de calor a partir do asfalto, que retém bastante calor. Vale lembrar aí do albedo, coisa que nós vimos lá na aula de fatores climáticos. As construções e edificações que também retêm calor e as edificações, ou seja, as construções verticais, barram essa circulação dos ventos, tornando o ambiente cada vez mais quente, com a sensação térmica maior. A falta de vegetação, de áreas verdes nas grandes cidades também promovem o maior efeito da ilha de calor. A impermeabilização do solo, fazendo com que a água seja escoada, seja desviada em direção a bueiros e galerias. Poluição atmosférica também contribui a partir da retenção de gases poluentes, gases que retêm calor, tornam o ar mais pesado, mais poluído. E também utilização de energia, energia elétrica, energia motor aí que move os carros a partir da queima de combustíveis fósseis. Então, tudo isso faz com que o ambiente de áreas com alto grau de urbanização tenham temperaturas médias mais elevadas do que as áreas mais distantes desses grandes centros, áreas rurais, por exemplo, áreas com maior presença de vegetação, enfim. Chuva ácida. Antes de tudo, precisamos entender o que é esse nível de acidez que é medido pelo pH. O pH que varia de 0 a 14 significa potencial hidrogeniônico. Quanto menor seu número, maior o grau de acidez de uma determinada substância. O termo chuva ácida é empregado normalmente para denominar precipitações com pH inferior a 5,6. É comum em ambientes com elevado nível de poluição atmosférica. E aí a gente pode ter atividades industriais que liberam gases poluentes na atmosfera, a queima de combustíveis fósseis, sobretudo no uso de veículos. Então, tudo isso provoca uma condição que pode levar à existência, à ocorrência de chuva ácida. Algumas das consequências são o aumento na acidez das águas de rios e lagos, pode provocar uma alteração na dinâmica de um ecossistema aí, com peixes, outros seres vivos que habitam esses espaços, seres vegetais aí também. Pode levar à redução da biodiversidade, perda de folhas por parte da vegetação, provoca também um aumento da ação do intemperismo químico e da erosão química, aumento da acidez do solo, provoca danos também a monumentos históricos, que normalmente são pontos turísticos. Você pode ter aí um monumento, uma estátua, uma construção qualquer
principalmente quando são de rochas calcárias. Rochas que têm elevado índice de calcário podem sofrer muito mais. O efeito estufa ele é um fenômeno natural e é o responsável pela manutenção das temperaturas médias do planeta. Se não fosse pela ocorrência do efeito estufa, nós teríamos aí temperaturas em média abaixo dos 15 graus negativos. Então, nós temos, portanto, uma condição que permite a vida humana e tantas outras formas de vida que nós conhecemos. Cerca de 50% dos raios solares que atingem a superfície terrestre, eles ficam retidos na atmosfera. Portanto, é por isso que recebe o nome de efeito estufa. Para quem conhece aí, estufas de plantas, onde é retido o calor para que essas plantas se desenvolvam. Imagine o seguinte, você está dentro de um carro com todos os vidros fechados. Os raios solares, eles conseguem ultrapassar esse vidro, conseguem aquecer esse carro onde você está, só que esse calor ele fica retido, então dá uma sensação de calor muito maior. É isso que provoca o efeito estufa, essa retenção de calor na atmosfera do planeta Terra. O aumento da liberação dos gases de efeito estufa, oriundo das atividades humanas, seja aí circulando com veículos, a queima de combustíveis fósseis, a produção industrial, isso provoca um aumento da espessura dessa camada de gases de efeito estufa. E isso provoca um aumento acima do ideal de temperatura registrado no planeta. É por isso que nós temos aí um problema grave com a emissão de gases poluentes, sobretudo aí gases monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, os CFCs, que são os clorofluorocarbonetos, gases que fazem com que o efeito estufa seja agravado. Então, o que a gente precisa entender é, o efeito estufa ele é positivo, mas o seu agravamento pode trazer consequências. Aumento médio das temperaturas globais, que pode levar ao derretimento de calotas polares, consequentemente ao aumento do nível dos mares e oceanos. Enfim, o efeito estufa ele é positivo, mas o agravamento dele, a potencialização dele a partir das atividades humanas, pode trazer consequências. O buraco na camada de ozônio. Primeiro precisamos entender o que é essa camada de ozônio. A camada de ozônio é uma cobertura gasosa que envolve e protege o planeta Terra. Ela atua como se fosse uma espécie de protetor solar para o planeta, onde são filtrados parte dos raios ultravioletas. Os buracos na camada de ozônio, por sua vez, são as regiões onde a concentração deste gás diminui cerca de 50%. O principal agente agressivo dessa camada de ozônio, responsável pela destruição da camada de ozônio, são os gases CFCs, os clorofluorocarbonetos, presentes aí em aerossóis, gases utilizados nos refrigeradores, e eles são agressivos a essa camada de ozônio, destruindo, desagregando essa camada. As consequências ligadas ao buraco na camada de ozônio são a maior incidência de raios UVB, raios ultravioletas, que podem provocar doenças como câncer de pele. E também tem uma relação com o efeito estufa, porque imagine, uma menor filtragem de raios ultravioletas, uma maior incidência de raios ultravioletas, com o aumento da espessura dos gases de efeito estufa, a tendência é haver um aumento das temperaturas médias globais. O Protocolo de Montreal, por sua vez, é o principal mecanismo político responsável por debater questões ligadas à camada de ozônio. Tem como principal objetivo a proteção da camada de ozônio.